Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com Bíblia Fácil Tatuapé e a série é Fundamentos. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a experiência da salvação. E o que será que isso acarreta para a nossa vida? Será que exige uma mudança de vida? Ou será que a nossa vida pode continuar igual depois de passar por essa experiência? Se você tem gostado dos vídeos, aproveita, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e aciona o sininho de notificações. Dessa forma você fica sabendo rapidinho quando tem novidade aqui no nosso canal. Hoje, no nosso Bíblia Fácil, o pastor Joelson Moura vai trazer para nós, à luz da Bíblia, a experiência da salvação. Eu espero que você aproveite e que depois compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Olá, gente querida, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, a gente juntos, estudando aqui a Palavra de Deus. E o tema já foi anunciado, eu quero começar com uma história. Uma vez eu fui salvo. Eu saí de casa e eu esqueci o documento e saí dirigindo. Esqueci o documento, a habilitação de motorista, estava com meu filho. E aí, naquele momento, naquele período, ainda não tinha a possibilidade, né, de você ter a CNH digital e outras opções do tipo. E a gente tinha que levar o documento, era o que a lei dizia. E eu esqueci e só fui me aperceber disso quando eu estacionei do lado de uma praça, fui ali passear com ele e aí veio um policial, uma autoridade, e veio pedir para a gente o documento do carro, e pedir a mim o meu documento, a habilitação de motorista, e eu não tinha. E aquela situação foi constrangedora, eu conversei ali com o policial, tentei me explicar, disse que estava perto de casa, que eu esqueci, saí com pressa. E naquele dia eu fui salvo, ele entendeu minha situação, ele resolveu aceitar o meu discurso, e ele falou, então vai lá buscar o documento e volta aqui que eu estarei esperando. E eu saí imediatamente, cancelo o passeio, vamos em casa, busquei o documento e quando cheguei ali de volta, eu percebi que o policial ali não estava mais. Foi uma orientação, eu estava, de certa forma, sob a graça daquele policial. Você já pensou no que significa essa palavra graça? Você já pensou o que significa sermos salvos, o que isso impacta na nossa vida? Eu quero ler com você o livro de Efésios, um texto muito especial que está aqui no capítulo 2, no verso 8, e eu já tinha aqui a minha Bíblia aberta nas minhas mãos. Eu convido você também, se você puder, ir anotando os textos, ir rabiscando aí, pega a sua Bíblia, dá uma marcada lá, entendeu? Mas esse texto é um verso áureo, e na minha Bíblia está escrito assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, tem algumas coisas para a gente pensar aqui, não é? Tem algumas ideias. Primeiro, o que é fé? O que é fé, né? Algumas pessoas usam a palavra fé como se fosse um pensamento positivo, uma esperança de que as coisas vão dar certo, como se fosse uma espécie de energia positiva. Mas quando a gente olha a fé, essa palavrinha que vem do grego, pistis, essa palavra ela tem um significado, de certa forma, mais secundário, que aponta ali para um sistema de crenças, né? Para um conjunto de crenças, as nossas doutrinas cristãs. Mas existe um outro significado que aponta para confiança emocional e intelectual e a nossa confiança emocional e intelectual em Deus. Se você olhar lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, há ali uma linda definição bíblica a respeito desse texto. Hebreus capítulo 11, verso 1, nós temos a definição, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Percebe que maravilhoso, que maravilhosa essa ideia? Então a fé não é uma coisa irracional, não é uma coisa
num sentido de estupidez, muito pelo contrário, a fé ela trabalha dentro da razão. Então, quando nós vimos ali, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, a gente precisa entender também o que é a graça, né? Já pensou sobre isso? Bom, eu quero ler contigo alguns textos da Bíblia a respeito disso. Mas antes eu quero lembrar para você que essa é uma palavrinha que na língua portuguesa ela tem alguns sentidos, né? Eu não sei se alguém aqui é do tempo, conhece um ambiente, quem sabe algumas regiões do país, onde as pessoas perguntavam ou ainda perguntam qual é a sua graça. E nessa pergunta estavam perguntando qual é o seu nome. Sabia disso? Interessante. Alguns lugares do Brasil ainda tem isso, né? Antigamente era mais comum, mas qual é a sua graça? Se referia a isso. Mas graça, talvez você já tenha pensado, poxa, aconteceu algo comigo um dia e eu caí nas graças daquela pessoa. Comigo, naquele dia, com o policial, sem meu documento, eu caí na graça dele e alcancei o favor dele. No aspecto espiritual, graça, ela tem essa conotação, mas no sentido de um dom sobrenatural concedido por Deus por meio para benefício para a salvação dos seus filhos. Para mim é a sua salvação. Ou seja, a graça de Deus nos torna seus filhos e filhas. Vamos entender mais? A graça de Deus aponta, como nós vimos inclusive no último encontro, aponta para algo que Deus faz por nós, algo que Deus fez por nós, ao enviar Jesus Cristo para dar sua vida por nós lá na cruz. Ele então está exercendo ali, ele está concedendo-nos a sua graça naquele ato. Mas a graça, ela traz também e ela nos impõe uma resposta. A gente precisa, de alguma maneira, reagir a isso. A graça não nos deixa nós ficarmos, de certa forma, indiferentes. Quando nós temos contato com a graça de Cristo, nós, de alguma maneira, precisamos nos posicionar. Isso tem que ver com a fé. Eu quero ver com você, para você entender um pouquinho melhor, lá no livro de Provérbios, em Provérbios capítulo 28, verso 13, diz o seguinte: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que interessante. Se você for lá para o livro de Isaías, no capítulo 55, nós vamos ver aqui também uma outra verdade. Lá no verso 7, diz assim, aliás, esse capítulo é um capítulo muito bonito, né? Eu recomendo que você leia ele inteiro. Mas o verso diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os pensamentos maus, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Ora, pensa comigo, você que é motorista, ou você que já andou de carro, você já teve algum momento que você estava indo no sentido de uma rua, de uma estrada, e precisou fazer uma conversão para tomar um outro sentido, um outro rumo? Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala em arrependimento, arrependimento bíblico não é apenas um remorso por algo errado que você tenha feito. É também a ideia de você sentir uma certa tristeza e mudar de rumo, mudar de posição. Existem algumas palavrinhas hebraicas que trazem justamente essa ideia, mas há no Novo Testamento a palavra em grego, metanoia, que significa justamente não apenas sentir remorso, mas mudança de mente, metanoia, mudança de mente, ou conversão, ou mudança de rumo. E é interessante que quando Jesus começa seu ministério, ele começa pregando justamente sobre isso. Você já viu o que está escrito lá em Mateus capítulo 4, verso 17? Aqui Jesus, ele começa
de certa forma, o seu ministério público. E aí no verso 17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. E a palavra aqui é a palavra metanoia, mudança de mente, transformação de mente. Olha que interessante esse conceito. Quando nós vemos após a ressurreição de Cristo, nós percebemos que a mensagem dos apóstolos era exatamente a mesma. Abre comigo lá em Atos capítulo 3 e você vai perceber a pregação de Pedro. Lá no verso 19, Pedro diz a mesma coisa: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E aqui quando nós vemos arrependei-vos e convertei-vos, o texto ele está sendo enfático. Ele está dando uma ênfase. Arrependei-vos e já traz essa ideia de mudança de rumo na nossa vida. Convertei-vos reforça justamente essa ideia. Ou seja, uma vez que nós temos contato com a graça de Deus e pela fé nós temos confiança de que aquilo é para nosso bem, de que Deus nos ama, de que Deus está de fato, de verdade, agindo em nosso favor, eu aceito isso pela fé. Aquilo que é feito pela graça, eu aceito pela fé. Isso vai ter um impacto na minha vida. Eu vou tomar um novo rumo na minha vida, eu vou tomar uma nova direção, eu vou buscar mudar de comportamento. Entenda uma coisa, o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia ensina, não é que o meu comportamento vai alcançar um favor de Deus, não. Esse foi o primeiro texto que nós lemos. Nós somos salvos pela graça através da fé. Isso é um dom de Deus, um presente de Deus, não é nosso. Senão a gente poderia se gloriar nisso, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu conheço, mas a nossa única glória está naquilo que Deus faz por nós. A graça é um favor imerecido. Deus fez o que fez sem nós merecermos. Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Você entende isso? Nós não merecemos a salvação. Se formos olhar para os nossos pecados, se formos olhar para a nossa natureza humana corrupta, nós não merecíamos que Cristo Jesus viesse ao mundo e desse a vida por nós. Nós merecíamos única e exclusivamente a morte, mas Deus desejou fazer diferente. Deus nos amou. E quando nós vemos na Bíblia que Deus nos amou com um amor imensurável. Você consegue entender o impacto disso? Quando uma pessoa descobre o que é a graça de Deus, quando a pessoa descobre que ela estaria condenada se não fosse o amor de Deus, quando a pessoa descobre esse favor imerecido, será que a gente pode ficar indiferente disso? Eu ainda digo mais, se Jesus veio e morreu por causa dos nossos pecados, nós continuaríamos vivendo para os nossos pecados, uma vez que Jesus veio nos libertar disso, então a nossa vida muda e a nossa vida molda-se pelo amor de Deus por nós, por aquilo que Jesus Cristo, Ele fez por nós e por aquilo que Ele ainda está fazendo e aquilo que ainda vai fazer e que pela fé nós aceitamos todas essas coisas. Mas algumas coisas que a gente pode entender ainda mais sobre isso. Quando nós olhamos agora no livro de Romanos, o livro de Romanos traz uma mensagem maravilhosa e responde a alguns conflitos que existiam na igreja naquele momento. E quando nós olhamos, e a gente já usou esse texto aqui na série Fundamentos, e eu volto a ele agora a propósito para a gente ver um desdobramento disso. Lá em Romanos, no capítulo 5, verso 20, nós já lemos aqui, está escrito assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, Deus, através da sua lei, Ele nos mostra onde nós falhamos, onde nós erramos.
ele nos mostra a necessidade de um Salvador. Você entende isso? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor imerecido de Deus. Isso superabunda. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para que a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o texto continua agora no capítulo 6, e muitas pessoas esquecem de continuar lendo aqui o capítulo 6. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus veio, essa é a graça. Nós aceitamos o que Deus faz por nós. Isso é a fé. E essa ação, ela recebe um nome especial. Eu quero que você fique atento ao que vai dizer aqui o texto bíblico na sequência. E você vai perceber algo aqui maravilhoso. Você está atento comigo? Aqui agora nós terminamos Romanos capítulo 5 e agora a gente vai passar para o capítulo 6. E diz agora: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De modo algum, escreve o apóstolo Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? De modo nenhum. Veja, ele é enfático. Ele é enfático para dizer que a graça superabundou onde surgiu o pecado, mas ele é enfático em dizer também que nós não vamos ter o desejo, ou não podemos ter o desejo, de continuar vivendo para os pecados, uma vez que os pecados cravaram Jesus na cruz. Se a minha resposta é uma resposta de amor a Deus, eu vou continuar vivendo para o pecado? Isso seria uma ofensa a Deus. Então, a pessoa que tem contato com a graça de Cristo, ela é transformada. E muitas pessoas apresentam uma graça oca, uma graça manca, uma graça que não nos chama a respondermos ao ato imerecido de Deus. Esse presente merecido, quando nós o recebemos, nós somos forçados por esse favor imerecido a reagirmos, a agirmos, a tomarmos um novo rumo na nossa vida. Nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos e nós queremos buscar uma nova direção. E essa nova direção é a vontade de Deus. Agora, você pode estar aí se fazendo algumas perguntas. Então, eu leio mais uma vez o apóstolo Paulo. Romanos 6, capítulo 6, verso 15. Alguém pode perguntar, e daí? Está escrito aqui: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça. E Paulo fala mais uma vez, de modo nenhum. Sabe, existe um conceito que a gente precisa entender agora, que é a da justificação. Essa é uma palavrinha que a gente não usa muito no dia a dia, né? Mas lembra quando você era estudante da escola, ou talvez ainda seja, e aí o professor pede para você responder e justificar a sua resposta, você colocar um porquê, e aí você vai lá e escreve a sua justificação. Pega essa ideia e aí pensa o seguinte: a palavra justificação na Bíblia, né, de kaioma ou de kaioses, ela traz para a gente a ideia de uma exigência, uma promulgação, é um ato legal, é uma sentença judicial, uma declaração de direito. E aí, quando a gente pensa isso no contexto bíblico, a justificação no contexto espiritual é quando Deus fala: ó, este meu filho aqui, ele está justificado. Então, os pecados que ele cometeu, agora eu atribuo justiça a ele. Eu o cubro com a minha justiça. Isso é a salvação. Então, nós não somos salvos porque a gente fez alguma coisa. Nós somos salvos sendo ainda nós pecadores. Nós somos justificados por Cristo, que morreu por nós na cruz, a morte que é morrida em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Então, onde o pecado
nos coloca contra a parede e fala, você deve morrer, Jesus então, com seu sangue, com sua graça, ele nos cobre e nos declara justos, mesmo sem nós o sermos. E aí você deve estar pensando, então Deus nos declara justos, nós sendo pecadores? Exatamente isso que eu falei, exatamente isso que diz a Bíblia. Deus nos declara justos, ou seja, Deus nos declara salvos, nós ainda sendo pecadores. Mas nós somos salvos pela graça, através da fé. Então nós temos uma reação, entende? Nós temos um processo que acontece na nossa vida e deve acontecer na nossa vida em consequência da justificação. Eu fui justificado, mas agora como eu vou andar? Como disse Paulo, vou andar ainda no pecado para que Deus então possa demonstrar de maneira mais profunda que a justificação ela está ali funcionando? Não. Uma vez que eu entendo isso, uma vez que eu percebo aquilo que Deus fez, minha fé, eu tenho confiança nesse ato, mas eu recebo esse ato na minha vida e agora eu vou andar diferente. Esse é um assunto que nós vamos conversar na semana que vem, mas eu quero ler ainda hoje com você o que o apóstolo Tiago escreveu sobre estas coisas. É um livro que você vai encontrar mais ali para o final do Antigo Testamento, lá em Tiago, capítulo 2, versos 23 e 24, nós lemos assim, olha só. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Isso parece um paradoxo para muitos crentes, mas Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça, mas agora a sua prática de vida se torna diferente. Isso aqui é dito lá em Gênesis capítulo 15, quando Abraão está aflito porque a promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação, de que nele seriam benditas todas as nações na terra, ou seja, uma promessa de que o Messias viria através da descendência de Abraão. Agora, Abraão está aflito porque o tempo vai passando e a promessa ela não se concretiza. E Abraão então fala com Deus, e agora, Senhor? E aí Deus fala, não, a promessa vai acontecer. E Abraão creu, e ali Abraão foi justificado. A promessa ainda não tinha sido cumprida, mas ele tinha a fé, e agora ele tinha convicção de que Deus ia agir de alguma maneira e de que o filho da promessa viria. Há uma outra história, quando você olha lá na vida de Jesus, no ministério de Jesus, há um momento em que ele encontra com uma mulher adúltera. E as pessoas formaram ali uma cilada para tentar, confundir os seguidores de Jesus. Essa história você vai encontrar lá em João capítulo 8. E nos primeiros versos você já percebe ali um dilema. E uma mulher que havia sido apanhada em adultério, a lei dizia, o salário do pecado é a morte. E agora as pessoas falam para Jesus, olha, essa mulher precisa morrer, ela precisa ser apedrejada, e está ali uma pecadora em prantos, desesperada, vendo sua morte como certa. E aí Jesus fala, mulher, ela fica ali e as pessoas vão ouvir a fala de Jesus. Quem tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém tem coragem de atirar uma pedra, porque Jesus escrevia ao lado daquela mulher pecados que algumas daquelas pessoas cometiam. E as pessoas percebem que Jesus não é uma pessoa comum. E um a um eles vão deitando suas pedras no chão e vão indo embora até que aquela mulher fica sozinha. E aí Jesus olha para ela e fala, olha, onde estão os teus acusadores? Onde estão eles? Jesus fala para ela, tampouco eu te condeno. E como que essa mulher sai agora? Ela vai sair para viver no pecado? Ela vai sair para as mesmas práticas? Não, ela sai
para andar em novidade de vida. Talvez você esteja se perguntando como a gente faz para andar em novidade de vida, uma vez que às vezes os pecados nos parecem tão atrativos, uma vez que o pecado parece inevitável. A gente vai falar sobre isso na próxima semana. Mas o que eu quero deixar patente para você é que quando nós encontramos com Jesus, algo acontece na nossa vida e nós não podemos ficar indiferentes. Ou nós aceitamos pela fé essa graça, esse favor imerecido, ou nós rejeitamos, mas não há como ficar em cima do muro. Se você pensa que vai ficar em cima do muro, se você pensa que está agradando dois senhores, na verdade você já está fazendo uma escolha. Em nome de Cristo Jesus, eu quero dizer para você, não fique em cima do muro. Tome uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Aceite que Ele te declara justo. Aceite esse favor imerecido. Aceite que Ele morreu por você. Aceite que Ele o ama de tal maneira que Ele foi até o fim e morreu a morte de cruz. Aceite, entregue a sua vida a Ele e deixe que o amor de Deus mude você, molde você, motive você e até constranja você, não tem problema, mas deixe que esse amor seja um bálsamo na sua vida. Você aceita isso? Eu quero convidar você a dizer isso a Deus agora em oração. Querido bom Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente por esse amor tão grande, por esse amor imerecido que olha para nós sendo pecadores, olha para nós sendo ofensores, olha para nós sendo inimigos de Deus, e aí vem e nos ama e nos declara justos. Pai, que amor é esse? É difícil compreender. Quando nós ofendemos, e mesmo assim, Jesus Cristo deu a vida por cada um de nós. Por isso agora nós queremos dizer, Pai, nós não entendemos esse amor, mas te pedimos que esse amor esteja presente na nossa vida, que ele entre em nosso coração e que ele nos ajude a entender que nós fomos perdoados por ti e que ao recebermos esse perdão, que nós nos arrependamos e nos levantemos para novidade de vida, que nós não tenhamos mais vontade de ofendermos a Cristo com os nossos pecados, mas que nós possamos andar junto com Ele, admirando e espelhando na nossa vida, assim como Ele tratava as pessoas, assim como Ele interagia com as coisas sagradas, que nós possamos ter isso como nossa referência, como nosso norte. Pai, nós hoje queremos te agradecer. Muito obrigado, porque o Senhor nos declarou justos, mesmo sem merecermos. Muito obrigado. Nós oramos por isso e agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje, no nosso estudo, nós vimos que a salvação, ela traz uma transformação de vida. Eu espero que você, assim como eu, possamos viver essa experiência da salvação e de transformação diariamente a partir do Espírito Santo na nossa vida. O fundamento que nós estudamos hoje foi o Messias e a salvação. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Essa fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova a nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo.